Funções, parte 5. Funções potência. Nós vamos falar um pouco sobre funções potências porque vocês vão ver isso mais a fundo em uma outra aula. Tá? Então, a definição. É uma função da forma f de x é igual a k vezes x elevado a, onde k e a são constantes diferentes de zero. A constante a é a potência ou expoente de x e k é a constante de variação. Tá? Então, aqui, f de x é igual a k vezes x elevado a, onde k e a são constantes diferentes de zero. K tem que ser diferente de zero, porque senão isso seria uma função nula, ou seja, f de x igual a zero. E a tem que ser diferente de zero, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, nossa função seria f de x é igual a k, que seria uma função constante, não seria uma função potência. Então, exemplos. Aqui temos uma tabela com algumas funções bastante utilizadas, a fórmula dessas funções, a potência ou o expoente e a constante de variação. Então, o nome, força de gravidade. Então, a força de gravidade é dada pela fórmula F é igual a K dividido por D ao quadrado, que é a mesma coisa de K vezes D elevado a menos 2. Potência ou expoente é igual a menos 2 e a constante de variação é igual a K. A lei de Boyle é dada por V igual a K sobre P, que é igual a K vezes P a menos 1, onde a potência ou expoente é menos 1 e a constante de variação é K. E o comprimento da circunferência é dado por C igual a 2πr, onde a potência ou expoente é igual a 1 e a constante de variação é igual a 2π. A área de um círculo é dado por A é igual a πr ao quadrado, onde a potência ou expoente é igual a 2 e a constante de variação é igual a π. Exemplos. Analise as funções potência. Então, exemplo A. f de x é igual a raiz quinta de x. Então, vamos para a solução. A constante de variação é 1 e o expoente é 1/5. Por quê? Porque nós podemos dizer que raiz quinta de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 5, tá? Vocês viram isso melhor na aula de potenciação e radiciação. E como o 1/5 é equivalente ao A, o nosso K, que é a nossa constante, é igual a 1, porque isso é a mesma coisa que 1 vezes x elevado a 1/5. O domínio da nossa função é o conjunto de todos os números reais. Por quê? Porque a raiz ímpar de qualquer número, seja ele positivo ou negativo, existe. E a imagem também é o conjunto de todos os números reais. Essa função pode nos levar a todos os números reais. Exemplo B. f de x é igual a 1 sobre x à quarta, que é igual a 1 vezes x a menos 4. Então, a constante de variação é 1, né? E o expoente de x é menos 4, que é equivalente a A. Tá? Então, nesse caso, A é igual a menos 4. O domínio da nossa função vai de menos infinito até zero e de zero a mais infinito, porque não existe divisão por zero. E a nossa imagem vai de zero a mais infinito. Por quê? Porque qualquer número elevado a um expoente par, nós temos que esse número vai ser positivo. Então, como 1 é positivo, número positivo dividido por número positivo, nós vamos ter uma imagem totalmente positiva e diferente de zero, porque não existe número que divida o 1 que seja igual a zero. Gráficos de funções potência. Então, seja a função potência da forma f de x igual a k vezes x elevado a a,
para x maior ou igual a zero, o gráfico de f sempre contém o ponto 1 e k. As funções que apresentam expoentes positivos passam pelo ponto 0, 0, e as que possuem expoente negativo não tocam nenhum dos dois eixos. Então, quando a é maior que zero, as funções passam pelo ponto 0, 0. E quando a é menor do que zero, as funções não tocam nem o eixo x e nem o eixo y. Aqui no caso, nós temos uma função onde o k é maior do que zero, né? Aí temos as variações. Para a maior do que 1, nós temos esse tipo de gráfico. Para a menor do que 1, nós temos esse tipo de gráfico. Vocês podem ver que a curvatura deles muda um pouco, porém os dois passando pelo ponto 1 e k, porque nós temos o a maior do que zero. Nesse exemplo, nós temos que o k é menor do que zero. Então, essa curva é formada por a maior que 1 e essa curva formada por a entre 0 e 1. E essa reta formada por a igual a 1. E também passando pelo ponto 1 e k. Funções monomiais. Então, a definição. Função monomial é qualquer função que pode ser escrita como f de x é igual a k, ou f de x é igual a k vezes x elevado a n, onde k é uma constante e n um inteiro positivo. Ou seja, nós temos apenas um monômio nessa função. Essa função é formada por apenas um monômio, tá? Por isso, ela não é uma função polinomial, porque se ela fosse uma função polinomial, ela seria formada por vários monômios. E nessa função monomial, nós podemos já ver que k é a constante, que seria, no caso, o coeficiente do x, e n pode ser qualquer número inteiro positivo. Então, exemplos de algumas funções monomiais. Então, exemplo A, f de x é igual a 3, com k igual a 3 e n igual a 0. Exemplo B, f de x é igual a 5x ao quadrado, com k igual a 5 e n igual a 2. Exemplo C, f de x é igual a 0, com k igual a 0. Agora vamos entrar na parte de funções polinomiais. Então, como eu já disse para vocês, funções polinomiais são funções formadas por dois ou mais monômios. Se uma função monomial é formada por um monômio, então polinômios, vários monômios. Então, uma função polinomial é escrita da forma f de x é igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais até que chegamos em mais a2 vezes x ao quadrado mais a1 vezes x, que é a mesma coisa que a1 vezes x elevado a 1, mais a0, com a n diferente de zero, tá? Sempre o coeficiente principal tem que ser diferente de zero. Então, algumas definições. Cada monômio na soma a n vezes x elevado a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais a2 vezes x elevado a 2, a1 vezes x elevado a 1, mais a0 com a n diferente de zero, é um termo do polinômio. Então, cada monômio desse, separadamente, nós podemos dizer que é um termo do nosso polinômio. Então, a0 é um termo do nosso polinômio, a1 vezes x é um termo do nosso polinômio, a2 vezes x quadrado é outro termo do nosso polinômio, a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 é um outro termo do nosso polinômio, e assim sucessivamente. O termo principal é o termo an, que multiplica x elevado a n. Por quê? Porque é esse termo que vai nos dar o grau da equação. Então, nós vamos ter uma equação de grau n. Então, por isso que esse é o termo principal. Uma função polinomial escrita com os termos em ordem decrescente
está escrita na forma padrão, ou seja, a forma padrão de se escrever uma função polinomial é dessa maneira, onde em primeiro temos o termo maior e vamos decrescendo a ordem desses termos. E as constantes an mais an menos 1 mais vamos descendo até chegarmos em a2 mais a1 mais a0 são os coeficientes dos polinômios, onde an é o coeficiente de x elevado a n, an menos 1 é o coeficiente de x elevado a n menos 1 e assim por diante, até que chegamos que a2 é o coeficiente de x ao quadrado, a1 é o coeficiente do x e a0 é um termo independente. Toda função polinomial é contínua e está definida em todos os reais, além dos gráficos não terem bicos. Então, toda função polinomial ela não tem interrupções em seus gráficos, ela está definida para todos os reais, porque qualquer valor real que eu substituir em x, eu vou obter um valor para y, e além disso ela não tem bico nos seus gráficos. Quando vocês começarem a estudar derivadas, vocês vão ver que pontos de gráficos onde tem bicos, vocês não conseguem derivar, tá? Então, vocês conseguem derivar funções polinomiais em todo o intervalo dos números reais, tá? Então, não tem problema algum com bico as funções polinomiais. Então, exemplos. Gráficos de funções polinomiais. Exemplo A. f de x igual a 3, que é uma função constante que nós já vimos, que por si é uma função de grau zero. Então, o gráfico dela é uma reta em y igual a 3. Exemplo B. f de x igual a 3x, que também é uma função de primeiro grau, que por si o seu gráfico é uma reta, onde ela passa pelos pontos 3 e 1. Tá? Essa reta passa pela origem também. Exemplo C. f de x é igual a 4x ao quadrado mais 2x. O gráfico é uma parábola porque essa função é uma função de segundo grau. E toda função de segundo grau tem como gráfico uma parábola. Exemplo D. f de x igual a 5x ao cubo mais 3. Essa função é uma função cúbica, tá? Então, esse é o modelo do gráfico de funções cúbicas. Então, raízes de funções polinomiais. Encontrar a raiz ou as raízes de uma função f é equivalente a encontrar os valores de x por onde o gráfico de f de x é igual a y intercepta o eixo horizontal x, que é quando y é igual a f de x, que é igual a zero, que foi o que eu já disse para vocês quando nós estudamos como encontrar raízes de funções de primeiro e segundo graus. Como já vimos, para funções de primeiro e segundo graus, temos uma maneira para encontrar as raízes. Porém, para funções acima do terceiro grau, não existe uma fórmula para isto. Para alguns tipos de funções, podemos encontrar as raízes fatorando f. Exemplo. Encontre as raízes da função polinomial f de x é igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x. Como eu disse no slide anterior, e nessa função nós temos x em todos os monômios, nós podemos fatorar essa função e encontrarmos as três raízes para essa função dessa maneira, fatorando, e depois de fatorá-las, nós vamos encontrar as três raízes para essa função. Então, solução algébrica. Temos x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x, que é igual a zero, né, já que queremos encontrar a raiz. Vamos fatorar essa equação colocando x em evidência. Então, vai ficar x que multiplica x ao quadrado menos x menos 6, que é igual a zero. Quem não lembra como fatora, dê uma olhada na aula de fatoração, tá? Não vou voltar a explicar detalhadamente fatoração nessa aula. E isso é igual a x que multiplica
x menos 3, que multiplica x mais 2. Como tudo isso está multiplicando, então nós temos três hipóteses. Ou x é igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero, ou x mais 2 é igual a zero. Então, nós vamos concretizar essas três hipóteses. E vamos fazer x é igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero, ou x mais 2 é igual a zero. Porque prestem atenção, se qualquer um desses três elementos for igual a zero, tudo isso vai ser igual a zero, já que isso é uma multiplicação. Então, x é igual a zero, ou x é igual a 3, ou x é igual a menos 2. Aqui, nesses dois casos, eu apenas isolei o x e tive esses três resultados. Portanto, as raízes de f são 0, 3 e menos 2. Tá? Então, quando nós temos uma função do terceiro grau e todos os termos dessa função têm a variável x, nós podemos fatorá-la e encontrarmos as três raízes dessa maneira, tá? Agora, quando nós já temos um termo independente, fica mais complicado de encontrarmos a raiz dessa função, tá? E assim como para funções de quarto, quinto, sexto grau, quanto mais alto o grau, mais difícil vai ficando. Aí entra a parte de cálculo numérico que vocês verão mais para frente do curso de vocês, e aí entra já também recursos computadorizados e coisas mais sofisticadas para resolver esse tipo de equação de graus elevados. Porém, até de terceiro grau dessa forma é bem simples de resolver, como nós podemos ver. Então, um suporte gráfico, nós temos que o gráfico daquela função cúbica é esse, onde corta o eixo x em menos 2, 0 e 3, tá? Que são as três raízes da função. Funções exponenciais. Então, nesse tópico de funções exponenciais, na aula de funções, nós vamos passar bem por cima da parte desse tópico. Por quê? Porque nós veremos funções exponenciais detalhadamente no tópico de exponencial, tá? Que vai ser uma aula somente para falarmos de exponencial. Então, nesse tópico dessa aula, nós não falaremos sobre gráficos, nós não falaremos sobre detalhes gráficos de funções exponenciais, que são coisas muito importantes quando se tratam de funções exponenciais. Nós apenas teremos uma noção de como é a forma dessa função e de como nós encontramos valores para essa função através de alguns exemplos que nós vamos resolver aqui. Então, definição. Sejam a e b constantes reais e uma função f de x igual a vezes b elevado a x, então f é uma função exponencial em x, onde a é diferente de zero, b é maior que zero e b é diferente de 1. Então, exemplos. Exemplo A. F de x é igual a 9 elevado a x. Nós já vimos que a função exponencial é da forma a vezes b elevado a x. Então, no exemplo A, nós temos que a é igual a 1. Então, a sendo igual a 1, nós não precisamos multiplicar o 1 aqui na frente de 9. O b igual a 9. Por quê? Porque o b é o elemento que é elevado a x. Então, nesse caso, b é igual a 9. Exemplo B. F de x é igual a menos 5 vezes 3,2 elevado a x. Então, nesse caso, a é igual a menos 5 e b é igual a 3,2, porque b é o elemento que está elevado a x. Exemplo C. F de x é igual a 6x elevado a menos 4. Isso não é uma função exponencial, pessoal. Isso é uma função potência, que vocês verão melhor na aula de potenciação e radiciação. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre essa função para vocês. Exemplo D. F de x é igual a 9 vezes 5 elevado a menos x, onde a é igual a 9 e b é igual a
1 sobre 5. Por que b igual a 1 sobre 5? Porque, como vocês já devem ter visto na aula de potenciação, quando temos um expoente negativo em um número, nós faremos 1 sobre esse número elevado a esse expoente. Ou seja, nós vamos fazer o inverso desse número, que no caso aqui é 1 sobre 5 elevado a x. Porém, o b é apenas 1 sobre 5. E exemplo E, f de x é igual a 3 vezes 2 elevado a π. Isso não é uma função exponencial. Por quê? Porque o π ele é um número. Então, ele não é uma variável. Nós só temos uma função exponencial quando nós temos uma variável no expoente db. Então, como π é uma constante, nós temos que isso aqui é igual a 18,85. Então, essa função acaba sendo uma função constante, tá? Então, ela não é uma função exponencial. Exemplo. Calcule o valor da função f de x é igual a 3 elevado a x para x igual a menos 4, x igual a menos 5 sobre 2, x igual a 0, x igual a 3 sobre 2 e x igual a 3. Solução. Temos aqui que a f de x é igual a 3 elevado a x, para reforçarmos e não esquecermos quem é f de x. Tópico A. Então vamos fazer a f de menos 4, porque ele quer saber o valor da f de x em x igual a menos 4. Então, sendo assim, vamos fazer a f de menos 4, que é igual a 3 elevado a menos 4. Por quê? Porque nós vamos fazer da mesma maneira que nós vínhamos fazendo para todas as outras funções. Nós vamos substituir esse valor de x para esse x que nós temos aqui. Então, f de menos 4 é igual a 3 elevado a menos 4. E isso é igual a 1 sobre 3 quartos, que por si é igual a 1 sobre 81, que é igual a 0,012. Aqui é 1 sobre 3 quartos, porque, como vocês já devem ter visto na aula de potenciação e radiciação, que quando nós temos um expoente negativo, nós fazemos o inverso desse número, tá? E que no caso aqui é 1 sobre 3 quartos. Tópico B. f de menos 5 sobre 2, que é igual a 3 elevado a menos 5 sobre 2, que é igual a 1 sobre 3 elevado a 5 sobre 2, né? Que foi o mesmo caso do exemplo A, que nós vamos fazer o inverso desse número, que por si é igual a 1 sobre raiz de 3 quintos, que vocês também já viram na aula de potenciação e radiciação, que quando nós temos um expoente fracionário, isso vai se transformar em uma raiz. Tá? Então, temos aqui que isso é igual a 1 sobre raiz quadrada de 3 elevado a 5, que por si é igual a 15,6. Basta vocês fazerem a conta. Tópico C. f de 0. Então, nós vamos substituir o 0 no lugar do x e nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 3 elevado a 0 é igual a 1. Se nossa função fosse 200 elevado a x e x fosse igual a 0, essa função seria igual a 1 no ponto x igual a 0. Tópico D. f de 3 sobre 2, que é igual a 3 elevado a 3 sobre 2, que, como eu já disse para vocês, quando nós temos um expoente fracionário, isso vai virar uma raiz. Então, isso é igual a raiz quadrada de 3 ao cubo, que é igual a 5,2. E, exemplo E, f de 3 é igual a 3 elevado ao cubo, que é igual a 27. Então, com funções exponenciais, nós faremos da mesma maneira que nós fizemos para todos os outros tipos de funções na hora de encontrarmos o valor da função em tal ponto x, que nós fizemos aqui agora. A única coisa é que quando o expoente é negativo, nós vamos inverter esse número e quando o expoente é fracionário, esse número vai virar uma raiz. Exemplo. Determine a lei das funções através dos valores dados na tabela abaixo.
Então, nós temos essa tabela que, para valores de x, nós temos um valor para f de x e um outro valor para g de x, que são duas funções separadas, tá? Essas duas funções não têm nada a ver uma com a outra. Então, para menos 3, nós temos que f de x é igual a 5 sobre 8. Para menos 2, f de x é igual a 5 sobre 4. Para menos 1, f de x é igual a 5 sobre 2. Para 0, f de x é igual a 5. Então, aqui no ponto x igual a 0, nós já podemos perceber que quem é b? Que b é 2. Por quê? Porque um número elevado a 0 é igual a 1. E vocês podem notar que o 5 apareceu em todos os casos aqui, em menos 3, menos 2, menos 1 e em 0, tá? Mas aí quando o b foi igual a 1, a f de x foi igual a 5. Ou seja, quando o b é igual a 1, a f de x é igual a a. Então, a é igual a 5. E aí temos, para x igual a 1, f de x é igual a 10, para x é igual a 2, f de x é igual a 20. E nós temos a g de x, que também é da mesma maneira. Para cada valor de x, ela tem um valor igual a g de x, e a razão entre os valores para g de x é 1 sobre 7. Então, vamos para a solução. Então, f de x é uma função exponencial. Então, esta é da forma f de x é igual a ab elevado a x. Sabemos também que f de 0 é igual a a, tá? Que foi o que eu comentei com vocês. Por quê? Porque quando x é 0, b é igual a 1. Então, a vezes 1 é igual a a. Assim, temos que f de 0 é igual a 5, que é igual a a. Então, assim temos que f de x é igual a 5 vezes 2 elevado a x. Porque, vou voltar lá na tabela para vocês verem, vocês podem perceber que 5 vezes 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 5 dividido por 2 ao cubo, que é igual a 5 oitavos. 5 vezes 2 elevado a menos 2 é igual a 5 dividido por 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 dividido por 4. E assim respectivamente. E por que nós sabemos que o b é igual a 2? Porque a nossa razão é igual a 2, tá? Nós vamos sempre multiplicar o nosso elemento por 2 para termos o próximo elemento. Então, nós sabemos que nossa razão é, e sim, igual a 2. Então, para g de x, temos a mesma situação. Então, g de 0 é igual a 7, que é igual a a. Vocês puderam observar lá que quando x é 0, g de x é igual a 7. Então, como nós já vimos que a função no ponto x igual a 0 é igual a a, né, a nossa função exponencial. Então, para g de x é a mesma coisa. G de 0 é igual a 7, que é igual a a. Portanto, f de x é igual a 7, que multiplica 7 elevado a menos x. Por que 7 elevado a menos x? Porque, prestem atenção, nós vimos que a é igual a 7 e 7 elevado a menos x, porque temos que a razão é 1 sétimo. Ou seja, seria 1 sobre 7 elevado a x. Porém, como o 7 está no nosso denominador e nós vamos passar ele para cima, o nosso expoente vai ficar negativo. Então, nós temos que g de x é igual a 7 vezes 7 elevado a menos x. Função exponencial com base e. Primeiramente, o que é o e? O e é um número de Euler, tá? Então, esse número de Euler tem propriedades de cálculo que simplificam muitas contas e é a base natural da função exponencial. Então, a função f de x é igual a e elevado a x é chamada de função exponencial natural, porque e é a base natural da função exponencial. Então, só estou comentando para vocês que f de x igual a
e elevado a x é a função exponencial natural, tá? E então na aula de exponencial nós nos aprofundaremos nesses tipos de funções, tá? E falaremos sobre gráficos, como os gráficos se comportam, como os valores de f de x crescem ou decrescem, e as aplicações desse tipo de função. Funções logarítmicas. Também nós vamos falar bem superficialmente, porque nós vamos aprofundar bastante na aula de logaritmos. Então, vamos falar bem por cima nessa aula de funções. Então, a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Portanto, se f de x é igual a b elevado a x, então f elevado a menos 1 de x é igual a log de x na base b, de acordo com o gráfico a seguir. Nós não vimos ainda, mas esse é o gráfico de uma função exponencial e esse é o gráfico de uma função logarítmica. Então, nós podemos afirmar que a função logarítmica é o inverso da função exponencial. Esse f elevado a menos 1 aqui é uma notação para função inversa. Forma logarítmica e forma exponencial. Se essas condições forem atendidas, ou seja, se x for maior que 0, b for maior que 0 e b for diferente de 1, então nós temos que y é igual a log de x na base b, se e somente se b elevado a y é igual a x. Então, nós vamos ver isso mais aprofundado quando nós tratarmos de logaritmo, que nós vamos ver o que é um logaritmo, vamos ver as propriedades de logaritmos. Então, exemplos. F de x é igual a log de x na base 2. Exemplo B. F de x é igual a log de x mais 4 na base 10. Quando nós não temos nenhum número na base, significa que essa base é 10. Exemplo C. F de x é igual a ln de x mais 4. O ln nada mais nada menos é que o log de x mais 4 na base e. Exemplo D. F de x é igual a log de x mais 3 na base 0,5 mais 5. Exemplo E. F de x é igual a log de x mais 2 na base 3 mais 9x. Gráfico da função logarítmica. Então, nós temos algumas condições que vai influenciar na hora de traçar o gráfico, que vai determinar se o gráfico é crescente ou decrescente. Então, se A é maior que 0 e menor do que 1, a nossa função vai ser decrescente e o gráfico vai ser dessa forma. E se o nosso A for maior do que 1, a nossa função vai ser crescente. Portanto, o gráfico vai ser dessa forma. Vocês podem perceber que o gráfico nunca vai tocar o eixo Y, tá? Ou seja, nunca vamos ter que x é igual a 0. Isso é só para vocês já terem uma noção mais ou menos do que é o gráfico de uma função logarítmica, como que é o gráfico de uma função logarítmica, porque nós estudaremos ele a fundo mais para frente, um pouco mais adiante. Operação com funções. Então, nós vamos fazer o que na parte de operação com funções? Nós vamos fazer nada mais, nada menos que soma de funções, subtração de funções, multiplicação e divisão de funções. Então, sejam f e g duas funções que possuem elementos comuns em seus domínios, então f e g são definidas para todos os valores de x em comum, que seria a intersecção, nos dois domínios pelas seguintes regras. Então, f e g vai valer para a interseção dos dois domínios, tá? Prestem bastante atenção nisso, não vai valer nem para o domínio de uma nem para o domínio de outro, vai valer para a interseção desses dois domínios. E se essas duas funções não tiverem interseção, não vai valer para ponto algum a operação que nós vamos fazer. Então, nessas condições, temos que a soma é igual a f mais g de x é igual a f de x mais g de x. A diferença, f menos g de x é igual a f de x menos
g de x. O produto vezes g de x é igual a f de x vezes g de x. E o quociente, que é f dividido por g de x, temos que é igual a f de x dividido por g de x, desde que g de x seja diferente de zero. Então vamos ver um exemplo. Sejam f de x é igual a x à quarta e g de x igual a raiz de x mais 2. Então encontre f mais g, f menos g, f vezes g e f sobre g. Descrever o domínio de cada uma. Então, analisando os domínios de f e g, temos que o domínio de f é todos os reais e o domínio de g vai de menos 2 até mais infinito. Ou seja, a interseção desses dois conjuntos é de menos 2 a mais infinito. Então, esse é o domínio que nós vamos utilizar para as nossas operações. Então, a solução: f mais g de x é igual a f de x mais g de x, como nós já vimos, que é igual a x à quarta mais raiz quadrada de x mais 2, onde o domínio vai de menos 2 até mais infinito. F menos g de x é igual a f de x menos g de x, que é igual a x à quarta menos raiz de x mais 2, que o seu domínio vai de menos 2 a mais infinito. F vezes g de x é igual a f de x vezes g de x, que é igual a x à quarta vezes raiz de x mais 2. E o seu domínio também vai de menos 2 até infinito. E f dividido por g de x é igual a f de x dividido por g de x, que por si é igual a x elevado à quarta dividido por raiz de x mais 2, onde o domínio vai de menos 2 a mais infinito. E prestem atenção aqui que o menos 2 não está incluído no domínio. Por quê? Porque não existe divisão por zero, tá? Prestem bastante atenção no domínio da função que vocês vão encontrar no final. Composição de funções. Definição: sejam f e g duas funções que possuem valores em comum entre o domínio de f e a imagem de g. Então, essas duas funções têm que existir uma intersecção entre o domínio de f e a imagem de g. Dando continuidade, a função f de g, denotada por f bola g, é definida pela lei f, e uma espécie de uma bola aqui, g de x, que é igual a f, abre parênteses, g de x, fecha parênteses. Então, isso é chamada função composta. E como nós vamos resolver essa função composta? Nós vamos ter uma f de x, normal, como nós já tivemos e vimos várias f's de x durante essa aula. Porém, nós não vamos substituir valores reais para os valores de x. Para os valores de x, nós vamos substituir a função g de x. Então, onde tiver a variável x, nós vamos substituir a função g de x. Tá? Nós já veremos dois exemplos no slide seguinte que vai clarear melhores para vocês. O domínio de f bola g é formado por todos os valores de x que estão no domínio de g e todos os valores de g de x que encontram-se no domínio de f. Tá? Então aqui explica para vocês como vai ser formado o domínio dessa função composta. A composição de funções nem sempre é comutativa, ou seja, f de g nem sempre é igual a g de f. Tá? Vocês vão ver agora nos dois exemplos seguintes. Então, seja f de x igual a x quadrado e g de x igual a raiz de x. Encontre a função f de g e a função g de f. Exemplo: seja f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a raiz de x. Então, encontre f de g e g de f. Então, temos f de g dx, que essas duas notações são iguais, que é igual a raiz de x elevado ao quadrado. Então, o que nós fizemos? Nós temos a f de x, que é igual a x ao quadrado, e a g de x, que é igual a raiz de x.
no lugar de x aqui, nós substituímos a função g de x. Então, nós temos que a função g de x é igual a raiz de x. Então, nós temos que raiz de x ao quadrado, que por si é igual a x. Agora, g de f de x. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nessa variável x da função g, nós vamos substituir a f de x, que é igual a x ao quadrado. Então, g de f de x é igual a raiz de x ao quadrado, que é igual a x. Tá? Nesse caso, a composição de função é comutativa, tá? Porém, nem sempre ela é, como nós vamos ver nesse exemplo agora. Então, seja g de x igual a 2x mais 3 e f de x é igual a e elevado a x, encontre f de x e g de f. Então, f de g de x é igual a f de g de x, né, que essas notações são iguais, que por si é igual a e elevado a 2x mais 3. Por quê? Porque nós temos f de x igual a e de x e substituindo a g de x no lugar de x dessa nossa função, temos e elevado a 2x mais 3. E a nossa g de f de x é igual a 2e de x mais 3. Por quê? Porque nós substituímos a f de x no lugar dessa variável x da nossa função g de x. Tá? Então, é bem simples função composta. Nós vamos apenas substituir uma função na variável da outra função. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para ver sobre funções. Apesar de alguns tipos de funções como exponencial e logaritmo nós termos passado bem por cima, fiquem tranquilos que nós estudaremos isso na aula de exponencial e logaritmo. Espero ter ajudado vocês em um conteúdo básico que vocês vão usar para todo o curso de cálculo e para todo o curso de engenharia de vocês.